Você não vai acreditar no que o Thiago Mendes do Vasco falou sobre o Remo depois do jogo no Mangueirão, porque ele abriu o jogo de um jeito que ninguém esperava e não poupou ninguém, nem do próprio time dele. E ainda deixou um recado que todo torcedor do Remo precisa ouvir com muita atenção, porque fala de respeito, de foco e do que acontece quando um time grande acha que vai ganhar só pelo peso da camisa. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo de um jeito simples e direto. E já se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer o nosso trabalho, beleza? O cenário do jogo foi bem claro para quem estava no Mangueirão, porque o Vasco estava ganhando por 1-0, controlava a partida e ainda teve duas chances muito claras de fazer o segundo gol e matar o jogo. Só que aos 40 minutos do segundo tempo, o Remo cresceu com a força da torcida e buscou o empate que mudou toda a história da rodada. Com esse resultado, o Vasco perdeu a chance de encostar no G6 e terminou o sábado na 13ª posição do Brasileirão com 13 pontos. E foi nesse clima pesado que o Thiago Mendes resolveu falar tudo o que estava sentindo, sem esconder nada e sem procurar desculpa. Presta atenção comigo porque agora a gente vai falar a verdade sem enrolar, e o ponto mais importante é que o Thiago Mendes não colocou a culpa no juiz, não reclamou do gramado e não tentou jogar a responsabilidade para fora de campo. Ele olhou para dentro do vestiário do Vasco e falou de displicência e de salto alto e da ideia errada de que a camisa sozinha resolve jogo. E quando o jogador experiente que já jogou na Europa e na seleção fala isso depois de um empate no Mangueirão, a mensagem chega forte em todo o Brasil e principalmente em Belém, que mostra porque o Remo foi respeitado dentro de campo e fez o adversário sentir o peso de jogar aqui. Veja só o que ele disse, abre aspas, faltou competência e sobrou salto alto, como se o peso da camisa do Vasco fosse ganhar o jogo por gravidade. Tivemos chances claras desperdiçadas por pura displicência e o futebol pune quem entra em campo achando que vai ter vida fácil ou que o adversário vai pedir licença. É um castigo merecido para quem esqueceu que o Vasco tem que suar sangue. O time simplesmente desligou, parou de jogar e achou que o resultado viria no nome, entregando o campo para o adversário crescer. É inadmissível aceitar esse ponto amargo como se o Vasco fosse um time comum. Foi a mesma soberba contra o Coritiba e a mesma passividade contra o Botafogo. Os caras não jogaram nada e nós entregamos o gol de bandeja porque achamos que o jogo estava resolvido. O adversário não tem dó de quem entra mole. Todo mundo aqui precisa baixar a crista para parar de dar desculpa e entender que vestir essa camisa exige postura de guerra, não de passeio. Não adianta só ouvir o Renato e achar que a história do clube entra em campo por você. Esse empate foi uma vergonha e a cobrança tem que ser pesada. Terça-feira acabou a brincadeira, ou honram o Vasco de verdade, ou é melhor nem vestir o uniforme, finalizou o jogador. Se a gente traduzir essa fala para uma linguagem mais simples, o que o Thiago Mendes está dizendo é que o Remo mereceu o empate porque não desistiu em nenhum momento e aproveitou o erro do Vasco quando o time relaxou e achou que o jogo estava ganho. E quando ele fala que o futebol pune quem entra mole e que o adversário não tem dó, ele está reconhecendo que o Leão foi valente dentro do Mangueirão e fez o Vasco pagar caro por ter baixado a guarda. E para o torcedor do Remo isso vale muito porque é um jogador de um time gigante admitindo que foi castigado em Belém por não ter jogado com a seriedade que o jogo pedia do início até o apito final. Outro ponto que chama a atenção é que isso não aconteceu pela primeira vez, porque o próprio Thiago lembrou dos jogos contra o Coritiba e contra o Botafogo, onde o Vasco também criou chances, não matou o jogo e depois sofreu com erros que custaram pontos importantes na tabela do campeonato. E a diferença agora é que o palco foi o Mangueirão e a cobrança foi feita na frente de todo mundo. E isso mostra duas coisas muito claras. Primeiro, que o Vasco tem um problema de concentração que se repete em vários jogos. E segundo, que o Remo tem uma qualidade que nunca se entrega e de lutar até o último minuto com força da sua torcida empurrando o time para frente. Dentro do vestiário, uma fala dessas mexe com todo mundo, porque quando um dos líderes do grupo diz que tem gente que ainda não entendeu onde está, ele está separando quem está pronto para brigar pelo clube de quem ainda não entrou no clima de guerra que o Brasileirão exige de todo mundo. E esse tipo de cobrança costuma gerar um desconforto que faz o time melhorar porque ninguém quer ser apontado. E nas redes sociais a torcida do Vasco entendeu o recado e apoiou o Thiago Mendes, enquanto a torcida do Remo
usou as palavras dele como combustível para mostrar que o Leão é forte em casa e que ninguém vai ter vida fácil no Mangueirão. Se a gente olhar para o jogo com calma, o que aconteceu foi muito claro e didático, porque até os 25 minutos do segundo tempo, o Vasco estava melhor e jogando para a frente com chance de ampliar o placar. Mas depois disso o time começou a tocar a bola de lado e a tentar segurar 1 a 0 como se o jogo já estivesse resolvido. E o Remo percebeu essa queda de ritmo e adiantou a marcação, começou a ganhar as segundas bolas e levar muito perigo em bolas paradas. E o gol de empate saiu depois de um lance de falta com a defesa do Vasco perdida na marcação. É exatamente o tipo de lance que o Thiago Mendes chamou de inadmissível, porque nasceu de falta de atenção e de concentração. Pensando no que vem pela frente, o recado do Thiago Mendes está dado para todo mundo que vai jogar em Belém, porque ele deixou claro que acabou a brincadeira e que na terça-feira o Vasco precisa entrar com postura de guerra, ou então é melhor nem vestir o uniforme. E mesmo que ele esteja falando do próprio grupo, a mensagem serve de aviso para qualquer time que vai jogar no Mangueirão achando que o nome da camisa vai resolver o jogo. Porque o estádio cheio junto com um time ligado transforma o jogo em uma batalha do começo ao fim, e quem não entende isso acaba sendo punido no placar e sai dando entrevista pedindo desculpa para a torcida. As contas, a declaração do Thiago Mendes não foi só sobre o Vasco, e sim também sobre o Remo, porque foi um reconhecimento público de quem está desligado em Belém custa ponto, custa moral e tira a paz do vestiário. E como ele mesmo disse, se não mudarem a postura, a cobrança vai ser ainda mais pesada nos próximos jogos. E para o torcedor do Leão fica a certeza de que quando o time e a arquibancada jogam juntos, não tem camisa no mundo que resolva o jogo sozinho. Então, se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que aconteceu, comenta aqui abaixo qual parte da fala do Thiago Mendes mais te marcou. Se você quer mais análise direta e sem enrolação, se inscreve no canal, deixe o seu like no vídeo para fortalecer. E olha só, eu vou estar deixando aqui embaixo o link dessa matéria abordada nesse vídeo aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir mais detalhes desta entrevista do Thiago Mendes lá na fonte oficial, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui comigo todos os dias. Deixe seu comentário aqui abaixo sobre essa polêmica aí do Thiago Mendes e eu te espero no próximo vídeo. Fui!